Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom vê-los. É sempre com imensa alegria que a gente saúda cada um de vocês, apesar das limitações do momento, né? Somos poucos aqui, separadinhos, todos com as suas máscaras, que indica claramente o momento que a gente está vivendo. E obrigado, do fundo do coração, pela sua decisão de passar esses minutinhos aqui conosco nessa fria noite aqui em São Paulo. Sejam muito bem-vindos, cada um de vocês aqui à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que nós possamos viver juntos, com ou sem pandemia, semana após semana, uma experiência real com Deus. Eu aproveito também para saudar você, telespectador da TV Novo Tempo, sempre agradecido, com alegria no coração, pelo privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus com você e a sua família, bem aí, no conforto do seu lar. A minha sincera súplica ao Senhor é que hoje, de uma maneira ainda mais especial, tudo aquilo que você vai ouvir possa ser mais do que apenas informação. Possa ser algo útil para a sua jornada diária. Porque eu tenho a convicção de que você hoje está sintonizado aí, nesse canal. E nesse momento não é por acaso. Por isso eu digo, não saia daí. Espere. Espere. E ouça aquilo que Deus tem preparado para falar ao seu coração. Através da sua carta de amor, as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Através das tempestades. Esse é o título da atual série de mensagens, onde nós temos aí juntos buscado desenvolver, através das decisões que fazemos, uma vida de resiliência, uma vida de esperança, na busca por enfrentar as situações que fogem do controle humano. São nesses momentos, quando a gente perde o controle, situações que a gente não sabe o que fazer, que a gente tem esse sentimento que nós estamos passando dentro de uma tempestade. Quando eu estava pensando sobre que título daria para essa série, o momento me fez pensar em tempestade. E é no momento da tempestade que a gente não sabe o que fazer. A gente tem dúvidas. E nós precisamos, nesses momentos, encontrar essa resiliência, essa esperança para avançar. Tudo aquilo que a gente tem enfrentado nesses últimos 18 meses, nesse último ano e meio, apenas confirma a necessidade de nós estarmos preparados, da gente passar por um preparo intencional para que nós possamos aí enfrentar situações difíceis na nossa vida. Essa tempestade causada pela pandemia da Covid-19 tem nos ensinado muitas lições, especialmente para quem quer aprender. Eu tenho perguntado às pessoas quais são as lições que você tem aprendido desse período. Tenho lido diversos artigos e é interessantíssima a percepção das pessoas. Lições que eu tenho aprendido nesses últimos meses. Lições dessa tormenta. E eu tenho dito a vocês durante essa série e repito hoje. Essa não será a última. Momentos difíceis ainda virão no futuro e nós precisamos estar preparados para enfrentá-los. O apóstolo Paulo, ele afirma em sua carta aos primeiros cristãos ali da cidade de Roma, sua carta aos Romanos, ele diz o seguinte: também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você percebe aqui a tribulação, diz o texto, produz perseverança. A perseverança nos traz experiência, algo que aprendemos, uma lição. A experiência, esperança. E é exatamente isso que nós estamos aí buscando aprender durante essa série. Onde posso encontrar resiliência e esperança para avançar? E com esse propósito, principalmente para que possamos estar prontos para as tempestades que virão ainda. Obviamente ainda estamos passando por esse momento difícil, dúvidas, incertezas, ainda causada pela pandemia da Covid-19. Mas como nós podemos estar prontos para as tempestades que ainda virão no futuro? No futuro. E por essa razão, durante essa série, nós vimos diversos aspectos fundamentais, decisões que precisamos tomar. A gente viu como lidar com as distrações da vida. Foi o que conversamos na primeira mensagem dessa série.
distrações que muitas vezes causam ansiedade, causam preocupações em nossa vida. Na sequência, nós falamos sobre a importância da gente saber lidar com um presente que Deus nos dá, o tempo. Como que cuidando desse precioso presente, esse precioso dom, nós cuidamos da nossa vida. Na sequência, vimos como também administrar outro presente que Deus nos dá, os recursos financeiros, os bens que nós temos, e vimos que onde está nosso tesouro está o coração. Então precisamos cuidar bem do nosso coração para que ele não seja desviado do propósito de Deus na nossa vida. Na quarta mensagem nós falamos sobre como superar o medo, a ansiedade que essa situação causa. Vimos aí o alto preço que a gente paga quando a gente permite que o medo nos domine, e que a única solução para que possamos vencer essa prisão que o medo traz é quando nós aceitamos viver na verdade, através do amor e pela fé. Em seguida a gente falou um pouquinho sobre a importância de relacionamentos saudáveis, que na busca por desenvolver uma vida de resiliência e esperança a gente precisa entender quão fundamental são nossos relacionamentos, para a gente reconhecer os problemas causados pela solidão, as consequências que esse sentimento traz a nós. E na última mensagem, nós juntos estudamos sobre a vontade de Deus. Como compreender o que Deus quer de mim? Se nós buscamos, de fato, entender como avançar na busca por resiliência e esperança, precisamos entender a vontade de Deus para a nossa existência. Mencionei a vocês bem no comecinho dessa série, repito hoje, foi no dia 11 de março de 2020. Foi um momento que oficialmente ali a pandemia foi reconhecida como uma crise no mundo inteiro. E desde então, muita coisa mudou na nossa vida, na sua e na minha, na vida de cada um de nós, na sua vida que está em casa. E num momento como esse, a sociedade está no meio de uma mudança monumental. Diversas questões vêm à nossa mente. Como é que você tem reagido? Como é que a gente vai responder a uma situação como essa? Como é que nós vamos avançar? Como é que vai ser o futuro? Muitos falam sobre esse novo normal e sem, de fato, a gente saber o que é. E uma das áreas que a gente precisa repensar, e a razão pela qual vocês estão aqui, a razão pela qual você nesse momento aqui com a gente, é como é que vai ser a nossa dimensão espiritual no futuro. A pandemia causada pela Covid tem causado efeito em nós, e muitas pessoas estão repensando sobre como a gente emprega a nossa vida nesse mundo. Eu estou aqui para quê e qual é o propósito disso tudo? Anteriormente, grande parte das nossas atividades diárias, elas vinham de uma forma que consumia a cada um de nós. Tantas coisas que fazemos, não temos tempo para coisas importantes. E como seres sociais e ocupados por natureza, o tempo que muitos de nós temos agora sozinho, né? Ou com as limitações sociais que a gente está sendo forçado a viver, nos leva a pensar, é uma nova realidade. E se esse distanciamento social, acabei de mencionar, se tornar parte do novo normal, não sei, não sabemos. O número de casos tem aumentado uma vez mais em algumas partes do mundo, as variantes do vírus, não sabemos. Então, esse é o momento que, ao programar, ao planejar, ao parar sobre como é que eu vou construir minha vida espiritual, quem sabe possa ser importante para preencher uma lacuna que foi causada exatamente por esse vazio que a solidão trouxe. Muitos começaram a perceber a importância de desenvolver tarefas e atividades que tragam satisfação, que aumentem a alegria, que aumente a paz. E muitas delas relacionadas com a vida espiritual, por incrível que pareça. Em vez de simplesmente gastar o tempo tentando ali preencher o dia com coisas para passar as horas, muitos começaram a dedicar tempo para, quem sabe, melhor entender questões espirituais. E como a pandemia ela continua causando aí a morte, e principalmente interrompendo a vida de bilhões de pessoas em todo o mundo, milhares de pessoas, começaram a recorrer a grupos religiosos, começaram a buscar auxílio cada vez mais próximos a familiares, amigos, colegas de trabalho, desenvolvimento aí alguns grupos sociais, redes sociais na busca de apoio. É interessante, eu
tenho aqui uma informação que eu gostaria de compartilhar com vocês, de algo que foi realizado, um estudo realizado pelo Pew Research Institute nos Estados Unidos. Verificou-se que em quase todos os países que eles pesquisaram, aqueles que já diziam que a religião era importante em suas vidas, são pessoas mais propensas a dizer que a fé dela e das pessoas dali, da sua comunidade, aumentaram durante a pandemia. Que a pandemia fez com que as pessoas, principalmente aquelas que já tinham uma inclinação a crer, a desenvolver fé, a pandemia fez com que eles crescessem espiritualmente. E você, hein? Vocês que estão aqui, como é que a sua vida espiritual foi afetada durante a pandemia? Como é que tem sido a sua percepção de como superar um momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo através da fé? Através de um relacionamento significativo com o Criador. Um detalhe importante aqui, eu gostaria também de compartilhar com vocês. Vocês sabem, minha esposa ela é enfermeira, trabalha num hospital grande, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. A dificuldade, ela menciona para mim, de conseguir capelães para o hospital. Hoje é uma das necessidades. Inclusive, se alguém aqui tem habilidade, um capelania e fala inglês, tem emprego para você lá. Os hospitais estão em desespero para conseguir capelães. A necessidade de terem profissionais dentro do aspecto espiritual para oferecer conforto, alívio, trazer uma palavra de esperança, de fé. Uma palavra que possa trazer o alívio que as pessoas necessitam. Quantas e quantas pessoas perderam suas vidas distante de seus queridos durante essa pandemia? Milhares. E muitas delas tiveram, quem sabe, o último contato em vida com um líder espiritual, com um capelão. Eu tenho certeza que pôde falar de esperança a despeito das circunstâncias para essas pessoas. Porque hoje nós vivemos num mundo em necessidade de paz e segurança espiritual. Mas como é que a gente alcança isso? E antes de entrarmos num tema propriamente dito de hoje, me permita fazer uma pergunta para você. Se nesse momento, vocês estão aqui, você que está em casa, se tivesse a oportunidade, estou falando sobre desenvolvimento espiritual, né? E se eu quero desenvolver minha vida espiritual, nada melhor do que perguntar para Jesus, né? Se você tivesse a oportunidade única, imagina comigo, você e Jesus, 10 minutos, você e Jesus, e você pudesse pedir para ele qualquer coisa, você pediria o quê? E você? Você? Você que está em casa, 10 minutos com Jesus, o que você pedir? Dinheiro? A casa nova, um novo emprego, sei lá, 20 anos mais de vida, Senhor, tira a pandemia. O que você ia pedir para Jesus Cristo? Você e Cristo, 10 minutos. Você pediria o quê? Houve um dia em que os discípulos de Jesus tiveram essa oportunidade. E a gente encontra esse relato no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11. A gente encontra interessante esse momento, uma ocasião única que um dos discípulos chegou para Jesus e pediu algo para ele. Quando você lê todos os evangelhos, a gente encontra momentos que pessoas pediram algo para Cristo, mas de uma maneira especial. Esse discípulo pediu algo que precisava. E ele disse o seguinte para Jesus Cristo, ouçam com atenção. Ele disse, Senhor, ensina-nos a orar. Esse foi o pedido. Jesus, como é que a gente ora? Entre tantas as possibilidades aqui, por que será que entre qualquer coisa eles podiam pedir, né? Por que ele pediu para Jesus exatamente isso? Me ensina a gente a orar. Pensa comigo, os discípulos tiveram a oportunidade de ver Jesus apresentar ensinamentos fantásticos, né? E podia ter pedido, Senhor, ensina a gente a pregar, né? Viram Jesus fazer um monte de milagre, curar dezenas de doentes, o paralítico, tem tanta história linda, extraordinária, o leproso, o homem da mão ressequida. Eles podiam chegar a Jesus, ensina a gente a curar. Viram Jesus comandando a natureza, viram Jesus fazendo aquela pesca maravilhosa, acalmar o mar da Galileia, viram Jesus expulsar demônios, viram Jesus alimentar multidões. Viram Jesus trazer gente da morte.
filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro. Só que os discípulos nunca pediram: Senhor, ensina a gente a ensinar, ou ensina a gente a fazer milagres. Eles nunca falaram: Senhor, ensina a gente a ressuscitar mortos. Não. Ao invés disso, chegaram para ele e falaram: Jesus, ensina a gente a orar. Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque os discípulos viram que tudo aquilo que Cristo fazia, o poder que o mestre tinha, era resultado de uma atitude, o resultado de uma vida de oração. A ligação entre essa vida extraordinária que Cristo tinha, a vida pública, com o momento que ele tinha de comunhão com Deus, o Pai, era algo extraordinário e todos percebiam. Se você para pensar de tudo que Cristo fez, algo que ele fazia sozinho e sem impacto a outras pessoas, foi isso que eles pediram: ensina a gente a orar. Eles caminhavam constantemente com Cristo. Eles viram, através de seus próprios olhos, quão importante era a oração para Jesus Cristo. E é interessante que esse pedido não foi depois que Jesus fez um sermão sobre oração. Não foi porque Jesus ficou 5 horas falando sobre oração para eles, nada disso. Aconteceu depois que eles viram o momento que Cristo passou em oração com Deus. Ninguém sabia orar como Jesus, ninguém podia orar como ele. Os discípulos perceberam que a oração era o segredo da vida de Cristo. E aqui vem o ponto crucial que eu queria compartilhar com vocês que estão aqui e você que está em casa. Se eu e você buscamos ter uma vida de resiliência, uma vida com esperança, nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a abrir a nossa mente, nosso coração através da oração. A oração precisa ser uma prática que nós desenvolvemos. Se a gente busca uma vida transformada, um estilo de vida que ajude você, a mim, a cada um de nós, a atravessar as tempestades da existência humana, nós precisamos aprender a orar. Não é aprender a ficar ansioso, aprender a ficar preocupado, ou aprender a reclamar, ou aprender a criticar, ou aprender a julgar as pessoas. É aprender a orar. Esse era o segredo de Jesus Cristo, a oração. Se você e eu queremos vencer, se eu e você queremos desenvolver essa vida de resiliência e de esperança, nós precisamos aprender a orar. Mas tem muita confusão sobre oração, muita ignorância sobre como é que a oração funciona. Por que a gente tem que orar, ou como orar, quando orar. E por essa razão, existem diversas atitudes equivocadas, atitudes errôneas, erradas quanto à oração. Alguns pensam que a oração é que nem a questão da lâmpada do gênio, né? Quando você precisa, você dá uma esfregadinha, né? Deus, vem aqui e eu tenho 3 pedidos para fazer. Atitude bem supersticiosa quanto à oração. Quando você precisa de Deus, você busca. Você corre atrás, procura onde é que está a lâmpada lá em casa. Às vezes você nem sabe onde você deixou a última vez, né? Está atrás do sofá, lá no guarda-roupa trancado. Você nem lembra onde você deixou. Corre atrás. Senhor, eu preciso pedir algo para o Senhor. É como se a oração fosse uma varinha mágica. Vem um problema, você lembra de orar. Porque você quer o toque milagroso. Porque a oração vai abrir a porta para a realização do seu sonho. Essa é a atitude, queridos, que busca Deus de maneira seletiva. Você busca quando você quer, quando você precisa. Ah, pastor, que história é essa de lâmpada? Se você busca Deus só quando você precisa e quando você quer, você encara Deus como o gênio da lâmpada. E quantas pessoas só buscam a Deus quando precisam? Quando precisam. Não querem formar um hábito espiritual. Já outros encaram a oração como uma caixinha de primeiros socorros, né? Só usa em caso de emergência. A oração é quando eles se machucam, a oração é quando eles precisam de verdade. Essa atitude emergencial quanto à oração.
Tentam, na realidade, é o seguinte: fazem tudo o que pode. Sabe quando você está se sentindo mal? Você faz tudo em casa antes de ir no médico, né? Faz o chazinho, toma o remédio, vai na farmácia, começa a se automedicar. Aí na hora que vê que não dá mais, você vai no hospital. Eu já fiz isso. Muitas vezes. Alguns fazem isso também. Tá com problema, tenta tudo sozinho. Tenta. Quando ele vê que não tem mais o que fazer, aí corre a tentar buscar Deus através da oração. Nesse momento começam a orar. Nesse momento do desespero, buscam a Deus. Sabe, a vida tem me ensinado uma coisa interessante. Eu tenho percebido que as pessoas mais espirituais, é incrível, são passageiros de avião. Eu já passei em cada frio em avião que vocês não acreditam. E é impressionante, eu olho ao meu redor e falo: Senhor, só tem gente aqui espiritual, só tem santo aqui nesse avião. Porque nessa hora do apuro, o povo ora com uma convicção, uma coisa extraordinária. Eu já passei uma experiência tão dura que eu cheguei a orar: Senhor, cuida da Nereida e das crianças, que eu fui dessa vez. E eu olhei ao meu redor, mas o povo era tão espiritual, mas parecia uma igreja. Que coisa linda, o pessoal orava com uma convicção. Emergência, né? Na hora que você vê, chegou o fim, alguns correm para a oração. Tão espirituais. Já, para algumas pessoas, a oração é uma luta. É uma batalha de persuasão. Essa é a atitude da estratégia. Você mais ou menos, você tenta convencer a Deus. É um jogo de xadrez religioso. Você joga com Deus e você tenta convencer Ele de que a sua estratégia é melhor que a dele. Tem gente que é assim, a regra do jogo é a seguinte: você tem que mendigar, você tem que suplicar socorro, você tem que convencer a Deus de te ajudar. E é como se você fosse um daqueles, sabe aqueles vendedores chato que fica assim importunando. E tem às vezes que você com essa atitude, você inclui algumas promessas. Aí você começa a barganhar com ele. Senhor, eu estou precisando daquilo. Se o senhor me dá, eu prometo que... Aí, sabe? Você sabe o que eu estou falando, não? Estou vendo aí pela máscara de vocês, alguns estão meio sorrindo assim. Acho que vocês sabem o que eu estou falando. E você em casa já fez isso? Ai, Senhor, se o senhor me der aquele, eu prometo. E muitas vezes essas promessas que a gente faz, rapidinho, esquece. Nós nos esquecemos dela. Tentamos convencer a Deus de que a gente vai fazer aquilo, se Ele nos atender. Essa é a atitude que a gente está dizendo: ó, o meu caminho é melhor que o teu. Só que muito provavelmente, a pior atitude sobre a oração não é nenhuma dessas que eu mencionei até agora. Apesar que essas não são tão bonitas também, mas tem uma pior ainda. É aquele que ora e faz da oração apenas e tão somente um dever, uma obrigação religiosa, rotina completa. Não tem conexão com Deus. É aquela atitude mecânica de orar. A principal motivação é culpa. Eu tenho que orar porque foi assim que minha mãe me ensinou. O pastor está falando que eu não tenho jeito, vou ter que voltar para casa, vou ter que orar, né? Mecânica, uma atitude mecânica. Não sei se você sabe o que eu estou falando, mas é aquele negócio: eu preciso orar. Eu tenho que orar. A gente sente culpa porque a gente não para um momentinho para conversar com Deus. A gente sabe que é importante, né? Pelo menos a gente imagina que é importante. E aí nós nos forçamos de uma maneira equivocada a ter esse momento. É como se nós tivéssemos o senso da obrigação de orar. Não tem liberdade. Se você não ora, você vai para a lista negra de Deus e você está perdido ali. Qual o resultado dessa atitude? A gente começa uma vida de oração sem significado. É uma formalidade, é uma rotina, só para a gente cumprir esse dever de orar. A gente decora um monte de frases. E a gente repete as mesmas coisas para Deus. Não vem do coração. A gente está só... Alguma vez você já orou no final, você fala: o que eu orei? Você não lembra de uma palavra? Já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo. Alguém por acaso já aconteceu de você orar antes de dormir? Ai, Senhor, que vergonha que eu tenho que falar isso. Mas assim, quando a gente vai nesse caminho, a gente vai orar para dormir e fala: Senhor, muito obrigado pela boa noite de descanso que o Senhor nos deu. Você foi dormir, né? Você acordou faz 12 horas atrás e está agradecendo pela noite. Já aconteceu comigo. Eu falei: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Obrigação de orar. Hábito rotineiro, sem sentir no coração a necessidade
de conversar com Deus. Se oração não passa desse cumprimento, Cristo, de uma obrigação, orar não é motivo de alegria, não é algo que você espera, que causa expectativa. A oração se torna um dos rituais mais chatos e sem significado na vida espiritual. Se a oração não é nada mais do que essa obrigação, um dever religioso, a gente não entendeu o significado dela. Portanto, não é de se admirar que muita gente simplesmente não se sente motivado para orar, e muitas das pessoas que frequentam uma comunidade religiosa. Se a gente quer de fato ter a nossa vida de resiliência, como eu tenho dito nessa série, a esperança, a gente precisa de uma abordagem diferente para a oração. A gente precisa de uma atitude espiritual, uma atitude como Jesus tinha. A gente precisa entender nele como orar. E obviamente você está pensando agora em casa, vocês aqui, como devorar? Como é que eu pratico a experiência de oração? E eu quero compartilhar com você nos próximos minutos passos sobre como orar e como fazer da oração um hábito que você pode desenvolver nessa busca por uma vida de resiliência e esperança. E antes de começar esse espaço, quero mencionar algo para você. Tempestades virão. E se nós não tivermos esse hábito e essa prática da oração, nós não conseguiremos superar essas tempestades. Somente com oração, como sendo algo real na minha vida, conseguiremos, e na sua, atravessar essas tempestades. Como colocar a prática da oração na nossa vida? O primeiro passo que eu quero sugerir é você reconheça a sua necessidade. Você precisa reconhecer que você precisa de Deus, receber a ajuda dele. É um texto no Novo Testamento, João 15, que Jesus ele ilustra essa relação com a gente, seus filhos. Ele fala de uma ligação do ramo com a videira. Ele é a videira, nós os ramos. Eu sou só o que ele diz, verso 7. Ele afirma: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu sei que esse verso aqui deixa muita gente atordoado. A gente até entende esse negócio, se você permanecer nele e ele em nós, e essa palavra, a gente sabe, não, eu tenho que estar conectado com Jesus. Mas ele diz, você pode pedir o que você quiser e eu vou te dar. Uau! Pede o que você quiser e você será feito. E que promessa é essa? No início desse verso a gente encontra praticamente o segredo do texto como um todo. Ele diz, se permanecerdes em mim. Essa partícula condicional. Que por sinal, esse se aparece nesse capítulo 6 vezes. Se, é uma coisa condicional. Tem uma condição para que os nossos pedidos possam ser atendidos. E a primeira delas, Cristo menciona, se vocês permanecerem em mim. Só que a gente não pode esquecer que antes de você permanecer, você tem que estar nele. Então esse é o ponto. Aqueles que o buscam são aqueles que sentem a necessidade do auxílio. Você tem que sentir a necessidade de Cristo na sua vida, da direção dele. E essa é uma das primeiras condições aqui para que nós possamos ter a convicção de que estamos desenvolvendo essa vida de oração. Que Deus nos ouve e responde à nossa prece. A Bíblia diz, pois derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que buscam a Deus, são saciados. Ouça com atenção. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É a necessidade. Para tal coração, o coração precisa estar aberto, o coração precisa sentir a necessidade da influência do Espírito Santo. Do contrário, a gente não recebe as bênçãos que Deus quer nos conceder. Em outras palavras, se nós não sentimos a necessidade do auxílio, se você não sente a necessidade da intervenção da vida dele, ou melhor, dele em sua vida, a sua oração é em vão, sem valor. Quando o ser humano é arrogante, quando o ser humano pensa que o centro do universo é ele mesmo, quando ele não sente necessidade de coisa alguma, quando ele descarta a possibilidade de um Criador, quando ele não sente que ele precisa, não há necessidade sequer de orar. As orações, súplicas são completamente sem sentido. Ele não responde quando os homens clamam, por causa da arrogância dos maus. Certo é Deus, não ouve a gritos vazios, nem atenta a eles o Todo-Poderoso. Nem atenta para eles o Todo-Poderoso. Por outro lado,
Salmo 69, 33 diz que o Senhor sempre responde a quem precisa dele e nunca despreza quem está dominado pela dor. Mais algumas páginas, a gente encontra também essa extraordinária prece e promessa: inclina ao Senhor os teus ouvidos e ouve-me, pois sou pobre e necessitado. Senhor, me ouve, porque eu sou pobre e necessitado. Inclina ao Senhor os teus ouvidos e ouve-me, pois sou pobre e necessitado. Eu tento na minha vida a cada dia lembrar dessa prece. Todos os dias. Senhor, eu sou um pobre e necessitado. Senhor, me ouve. Prática que eu tenho feito já por alguns anos. Para que eu entenda e sempre lembre que eu sou um pobre e necessitado. Queridos, enquanto nós pensarmos que nós somos autossuficientes, sem necessidade do auxílio de Deus, a oração não faz sentido nenhum para nós. A oração não faz diferença nenhuma para nós. E a dura realidade é que Deus ignora tal prece. Portanto, reconhecer a nossa necessidade que eu preciso, você precisa, é o primeiro passo. Eu preciso da tua presença na minha vida. Primeiro passo para a gente desenvolver uma atitude espiritual e viver uma vida de oração significativa. Mas esse não é o único. Nós precisamos mantenha um relacionamento significativo com Ele. Mencionei há pouco, no mesmo texto, se permanecerdes em mim. Então, além da necessidade de sentir o auxílio, a necessidade de buscar a presença dele, nós precisamos permanecer em Deus. Como é que a gente permanece nele? A sentença seguinte é a chave. Ele disse: permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. A Bíblia Viva traz o mesmo texto assim: mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas palavras, podem fazer o pedido que quiserem e isso lhes será concedido. Em outras palavras, Deus diz aqui que se o nosso coração, a nossa mente foram guiados pela sua instrução, pela Bíblia, sua palavra, nós estamos nele, nós permanecemos nele. Nós precisamos aprender a ouvir a Deus antes que Ele nos ouça. Repito, nós precisamos aprender a ouvir a Deus primeiro, antes que Ele nos ouça. Se eu não estou atento àquilo que Ele diz em sua palavra, por que Ele tinha que estar atento àquilo que eu peço para Ele nas minhas orações? Se você ignora a palavra de Deus, por que Ele tem que prestar atenção naquilo que você pede, naquilo que você diz? E o ponto de partida aqui é um sincero relacionamento com Ele. Como? Começa na palavra. Tempo com Deus em sua palavra. Por isso que o estudo da Bíblia é importante. A oportunidade que nós temos como comunidade aqui de estudar a Bíblia é algo importante. Aqui a Nova Semente, os pastores, os líderes sempre têm essa preocupação de que mais e mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus, estudando a palavra. E eu digo a você que está em sua casa, se você não está aqui na região central de São Paulo, não pode vir a esse local ou assistir a programação online, onde você está, busque uma igreja adventista perto de você. Tenho certeza que você terá a oportunidade de estudar a palavra, conhecer um pouco mais do sonho, do propósito de Deus para a sua vida. Como filhos de Deus, quando a gente cresce nessa jornada de espiritual, de graça e conhecimento ao lado de Cristo, muitas vezes nós somos surpreendidos por algo. A gente lê um texto que, quem sabe, já leu antes, mas de repente o texto ele traz e vem com outro significado, ele cresce com a gente. Parece que algo que já tínhamos visto antes tem um novo significado. É o poder da voz de Deus através de sua palavra. Queridos, isso aqui é mais do que papel e tinta. É mais do que papel e tinta. É extraordinário. O Criador do universo decidiu comunicar-se com nós através desse livro. Ouça a voz dele. Mas espera um pouquinho, você pode estar, quem sabe, dizendo: se eu não estudar a Bíblia, quer dizer que Deus não vai responder às minhas orações? Não, eu não disse isso. Eu estou dizendo que a sua experiência de oração vai ser cada vez mais significativa à medida que você
ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Quanto mais você conhecer a Bíblia, melhor você saberá como orar. E aqui vai uma dica, segredo da vida de Jesus Cristo. Ele tinha uma vida de poder porque ele tinha uma vida na palavra. Ao estudar a Bíblia, você vai aprender a orar. Porque quanto mais você estuda, você vai saber o que dizer, o que pedir. Mesmo João, ele diz em sua carta: amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Quem sabe você está aí, puxa, pastor, está complicando. Como é que eu vou guardar os mandamentos de Deus? Ninguém é perfeito, eu sei disso. Desse jeito eu nunca vou receber resposta a oração nenhuma minha. Queridos, Deus não demanda perfeição de você. Deus não demanda perfeição de nós. Deus demanda obediência. E obediência, não sei se você já percebeu, nada mais é do que uma atitude. É a atitude que busca fazer aquilo que é correto. Deus sabe que você nunca vai ser perfeito, mas Ele deseja que você seja obediente às suas instruções, àquilo que Ele orienta. E lá em casa a gente pensa nas fases da vida. Não é fácil ter adolescente em casa. 3. E tem hora que cada um tem seu quarto, cada um tem seu banheiro. Então a Nereida fala, cada um tem que cuidar do seu. E a gente vai lá dar uma olhada como é que fica depois, né? Parece que a gente tem aquele negócio de pai que tem que olhar como é que é. Aí eu não vou falar o nome, né? Mas tem um que tá tão lindo, o banheiro tão limpinho, mas tem um que não tá legal, não. Nunca tá. Tem que ser, mamãe tem que dar uma força no final, né? Nico, é. A gente que é pai, a gente não espera perfeição, mas a gente espera que eles obedeçam. Quando fala, vai lá dar um trato, velho, tem que cuidar disso aí. Dá uma olhada, Nico. Aí vai lá. Fica bonito. Mas não é com a frequência que a gente quer, né? Mas é importante obedecer. É importante seguir a instrução. E é isso que Deus quer de nós. Que nós o obedeçamos. E essa atitude leva a gente ao próximo passo. O terceiro. Confesse seus pecados a Deus. Será que a gente tem de maneira consciente escondido algo de Deus? Algum aspecto da nossa vida que é o seguinte, eu disse, uma coisa vem atrás da outra. Você começa a estudar a Bíblia, você fala, isso que eu estou fazendo aqui não está muito legal, não. Você percebe que algumas das coisas que você está vivendo não está de acordo com o princípio que Deus apresenta aqui. Pode ser uma atitude, pode ser um hábito, pode ser um vício. E essas coisas que não estão de acordo com o que está lá, a gente chama de pecado. Pecado. Alguns têm dúvida, o que é pecado? Segundo a Bíblia, todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Quando a gente tenta esconder coisas que a gente sabe que não está legal, é difícil manter um relacionamento com Deus, de amor com Ele. Porque Ele está dizendo, filho, não faz isso. Você faz. Por isso é importante entender aquilo que eu leio para você agora. Ouça. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E Davi, no Salmo 66:18, ele diz, se eu tivesse guardado lugar por pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Quando eu leio esse verso aqui, se eu tivesse guardado lugar por pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. O livro de Provérbios, a gente encontra também essa afirmação de Salomão. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa seus pecados e os abandona. O que eu preciso fazer então? Mas claro que isso não tem. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Eu não terminei. Diz nos purificar de toda injustiça. O que é confessar? Confessar é simplesmente ser honesto para com Deus. Você diz, Senhor, eu estou errado. É reconhecer que você está errado e Ele está certo.
É reconhecer que aquela falta de paciência, aquela atitude de inveja, aquele sentimento de egoísmo, aquela falta de respeito. Reconhecer que tudo aquilo de errado que a gente faz é porque Ele diz que é errado e você pede perdão a Ele. E você dizer, Senhor, o Senhor estava certo, eu estou errado, me perdoe. E eu pergunto a você que está aqui, você que está em casa, será que você tem conscientemente ignorado alguns dos princípios que Deus apresenta em sua palavra? Se a gente acaricia qualquer ato de iniquidade no nosso coração, a gente sabe que você guarda intencionalmente. Se a gente é guiado por pecados conscientes que a gente comete, nós seremos incapazes de desenvolver uma vida de oração. É incompatível. É incompatível. Portanto, ao você tomar a decisão de viver essa vida de resiliência e esperança, desenvolvendo a prática da oração em sua vida, confesse seus pecados a Deus. Apenas recapitulando, vimos até agora, reconheça a sua necessidade de receber a ajuda dele. Mantenha um relacionamento com Deus. Confesse seus pecados. E o quarto passo é demonstre uma atitude de perdão. Segundo Evangelho, o Evangelho de Marcos, mais precisamente ali no 11º capítulo, nós encontramos um dos pré-requisitos relacionados à oração. E nós precisamos aprender a perdoar as pessoas. Ouça. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Lembra? Falamos do pecado agora? E na sequência, a importância do perdão àqueles que estão ao nosso redor, para que nós possamos também ter o perdão em nossa vida. Muito provavelmente depois da fé. A principal característica relacionada com a oração é perdão. Para você orar, você tem que ter fé. E para você orar, você tem que entender a importância de perdoar. Por diversas vezes, ao falar da oração, Jesus ele menciona a importância de estender o perdão para aqueles que nos ofenderam. E por muitas vezes, eu parei para pensar, por que para orar tem que saber perdoar? Que Deus quer com isso? Por que é importante isso? Porque não tem nada mais destruidor em relação às nossas orações do que o rancor e ressentimento. Quando você nutre rancor e ressentimento contra outra pessoa, quando você permite que esses sentimentos de amargura, de cresça na sua vida, tudo isso não permite que você sinta o poder da oração. Muita gente ora e diz, Deus não escuta minhas orações. Não recebo as respostas. E muitas delas não recebem por uma razão, porque não estendem perdão a outras pessoas. Mantém aquele sentimento ruim em relação a outras pessoas. Queridos, nunca se esqueçam, quando Jesus nos ensinou, de maneira tão clara para nós, ele diz que é impossível amar a Deus e odiar a seu irmão. Está lá em Mateus 5. Uma das principais razões pelas quais muitos não conseguem crescer na sua vida, na experiência de oração, é porque permitem que a mágoa, ressentimento, amargura domine sua vida. Em Hebreus 12:15, a gente lê: vigiem para que nenhuma amargura crie raiz em vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, prejudicando a muitos na sua vida espiritual. Perceberam aqui? Diz que a amargura, quando ela brota, ela causa profunda perturbação e prejudica muitos na vida espiritual. A amargura é como um veneno, vai nos consumindo pouco a pouco. Suas orações elas não podem ser atendidas se você não sabe perdoar. E nunca se esqueça da oração modelo. Jesus Cristo disse: perdoa-nos as nossas ofensas, como nós também perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Quando você faz a oração do Pai Nosso, basicamente está dizendo o seguinte: Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe tintim por tintim, da mesma forma que eu perdoo aqueles que me ofenderam, nada mais, nada menos. É isso que você sente no seu coração quando você faz a oração do Pai Nosso? Isso, obviamente, está relacionado com todos os nossos níveis de relacionamento, inclusive no matrimonial. Quantos de nós temos dificuldades na oração porque a gente mantém uma atitude de não perdoar nosso cônjuge?
Amargura e ressentimento destroem a tentativa de uma vida de oração. Mas existe ainda, queridos, um penúltimo passo que eu quero compartilhar com vocês. É crer que Deus lhe responde. Que Deus lhe responderá. Ouça só o que nós já contamos no livro de Tiago. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Peçam, porém, com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber coisa alguma do Senhor. O quinto passo, então, passa por esse desenvolvimento de uma vida de oração, onde você busca a resposta de Deus às suas preces, é que você precisa crer, você precisa acreditar que Ele vai te responder. Quando o assunto é oração, a dúvida tem que ser eliminada. A gente tem que acreditar que Deus vai nos responder. Só existe um tipo de oração que Deus responde, a oração da fé. No Evangelho de Mateus a gente encontra: que ele seja feito segundo a fé que vocês têm. E eu pergunto a você, o que você está esperando que Deus faça com a sua vida? Olha só o que encontramos no livro de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente não consegue nem sequer agradar a Deus sem fé. Esse é o pré-requisito número 1 da nossa jornada espiritual, fé. Que é acreditar que Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode qualquer coisa, na realidade, queridos. Mas na realidade, só esse pensamento de que Deus pode fazer algo não é a fé como um todo. Quando nós cremos que Deus pode fazer algo, isso é um fato, porque Ele pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Você talvez pensar, eu acredito que Deus poderá fazer aquilo, ou fazer isso. Isso também não é fé, isso é esperança. Você tem esperança que um dia Ele vai intervir na sua vida. Mas quando você diz, eu creio que Deus de uma forma ou outra fará isso, isso é fé. Não é a crença só que Deus pode fazer, ou que poderá fazer, mas crer que Ele fará. Isso é fé. Fé não é um desejo apenas. Ter desejos a nós como seres humanos é importante. Você tem sonhos familiares, profissionais, espirituais. E esses desejos podem levar você a desenvolver fé. Mas o desejo não é fé. Que ele seja feito segundo a fé que vocês têm. A gente não recebe muitas respostas às nossas orações porque a gente não espera muito. Com fé. A Bíblia diz que vocês receberão segundo a sua fé, a fé que vocês têm. Não é segundo as suas habilidades, não é segundo a sua educação, não é segundo o seu sobrenome, não é segundo quanto dinheiro você tem na conta, não. Você recebe segundo a sua fé. A gente recebe as respostas das nossas orações segundo nossa fé. Jesus confirma. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. No entanto, há um último passo que eu quero nesse momento mencionar a vocês antes de concluir. No desenvolvimento de uma vida que a oração é um hábito, a prática, de acordo com a vontade de Deus para as nossas orações. O último passo. Ore em nome de Jesus. Ouça. E farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Esse é o sexto passo. Para que você ore com poder, para que a sua oração seja atendida. Ore sempre em nome de Jesus. Ele mesmo disse. Em verdade vos digo que tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Mas aí você pode perguntar, por que eu tenho que pedir em nome de Jesus? Muitos pensam que o nome de Jesus é uma senha secreta para que a oração seja atendida, seja aceita. Nada disso. A grande realidade quer dizer que ele adquiriu essa prerrogativa. E aqui é o ponto. Você e eu, nós não temos nenhum direito de ter qualquer uma das nossas orações respondidas por Deus. O que leva você a pensar que Ele tem a obrigação de te responder alguma coisa? O Criador do universo tem a obrigação de me responder, de me escutar, de parar um pouquinho e me ouvir. Quem que disse para mim que eu tenho esse direito? Muito pelo contrário.
Você e eu é que devemos muito, ou melhor, a gente deve tudo para Deus. Quando eu me achego a Ele em oração, eu não posso pedir para Ele pelos meus méritos. Eu não fiz nada. O que eu fiz? Não mereço nada. Então, quando eu me achego em oração a Deus e peço em nome de Cristo, é porque eu estou me apropriando dos méritos dele. E eu me aproximo de Deus e digo: o Senhor, o teu filho disse que o Senhor ia me ouvir. Então eu estou vindo a ti por causa daquilo que ele fez por mim na cruz do Calvário. E ele disse que eu podia pedir qualquer coisa. E por isso eu estou pedindo. Deus, eu estou aqui diante de ti em nome de Jesus. É isso que nós estamos fazendo quando nós oramos no nome dele. Jesus é a ponte entre Deus e nós. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque ele conquistou o direito de ser essa ponte. Porque dando sua vida no Calvário por nós, ele nos dá o privilégio de nos aproximarmos de Deus. E a Bíblia é muito clara em dizer que só existe um mediador. Só há um caminho entre Deus e nós. E esse caminho se chama Jesus. Você por acaso já teve algum lugar que você só entrou porque estava com alguém importante, alguém conhecido? Eu tenho um amigo que teve a oportunidade de ir assistir um grande evento esportivo, porque ele conhecia alguém lá dentro. E o camarada deu para ele um crachá de médico e ele entrou. Médico nada, mas entrou. Todo feliz, caminhando agora lá. Porque alguém que estava lá dentro deu para ele um passe para entrar. Jesus, ele tem todo o poder e o direito diante do Pai. Quando você ora no nome dele, ele te dá um passe para que você possa se aproximar dele. Quando nós oramos e dizemos em nome de Jesus, nós estamos dizendo: Deus, eu reconheço que em mim não tem razão nenhuma para eu estar aqui. Para que o Senhor me ouça e o Senhor me atenda. Mas eu te peço em nome de Jesus por aquilo que ele fez por mim. Portanto, a gente sempre deve orar a Deus em nome de Cristo. Pelos méritos que ele obteve por toda a eternidade na cruz do Calvário. E oração, queridos, tem esse poder. Oração é uma das mais eficazes ferramentas para que a gente possa desenvolver uma vida de resiliência e esperança. Muitos hoje se desesperam em meio a tempestades porque não sabem o que é orar. Invariavelmente, todos nós passamos por situações. Eu tenho certeza, se eu desse oportunidade para vocês, um a um, vir aqui e dizer na frente dos outros, você ia contar para mim histórias. Você ia contar de histórias. Todos nós temos histórias. Momentos que a gente se sentiu confuso. Momentos que a gente se sentiu sem direção. Momentos que a gente precisa de um milagre de Deus na nossa vida. Todos nós aqui podemos mencionar situações como estas. Eu conheço inúmeras pessoas. Conheço amigos que nesse momento estão passando por dificuldades, dúvidas, incertezas e precisam do milagre de Deus. Gente que está vivendo com angústia, sofrendo por causa dessa pandemia. Sofrendo por problemas de saúde além da pandemia. Gente que enfrenta problema de trabalho, gente que passa por dificuldades na família, no relacionamento matrimonial, com o marido, com a esposa, não sabe mais o que fazer com o filho. Gente que sofre. Quem sabe você em casa está passando por um momento como esse. Conheço pessoas que necessitam da intervenção divina na sua vida para vencer um hábito nocivo. Gente que está destruindo sua vida por decisões erradas que faz. E tem gente que luta a vida inteira para vencer defeitos de caráter, temperamento que já causou tanta desgraça na vida dele e nas pessoas que estão ao seu redor. E na verdade não importa qual seja a sua situação, não importa quão complicado seja o seu problema. Se você deseja viver uma vida de resiliência e esperança, de acordo com o plano de Deus para a nossa vida, você e eu, nós precisamos aprender a depender constantemente dele. E para isso nós precisamos aprender a orar, a ter uma vida de oração.
a ter uma vida de conexão com o Criador. Senhor, ensina-nos a orar. Esse foi o pedido. Senhor, me ensina a orar. Senhor, me ensina a orar. Então, o que você precisa na sua vida? Qual tem sido a sua súplica? O que você ainda, quer saber, não recebeu porque não pediu? Pense em algo específico para que você possa orar a respeito, quem sabe hoje. O que você precisa e gostaria de receber de Deus? Peça a Ele com convicção, peça a Ele com fé. Rogue ao Senhor dependendo ciente de que você precisa. De acordo com a sabedoria dEle, de acordo com a graça dEle, você vai receber. E essa é uma experiência, queridos, de uma vida ao lado de Deus. Uma vida que desenvolve resiliência, desenvolve esperança. Para que a gente possa estar pronto. Para que cada um de nós possamos estar prontos. Para enfrentar qualquer tempestade. Então, você não quer viver uma vida de oração? E vocês querem? Eu quero. Constantemente peço a Deus, Senhor, me ensine a orar. Senhor, eu sou pobre e necessitado. Ouve minha prece, Senhor. Não deixe para amanhã o que você pode começar hoje mesmo. Pastor, mas o que eu faço? Converse com Ele. Quando? Que tal agora? Bom Deus, Senhor, queremos desenvolver uma vida de resiliência e esperança. Os acontecimentos dos últimos meses têm nos ensinado diversas lições, decisões importantes que temos tomado. Mas quem sabe uma das mais importantes que podemos tomar, inclusive hoje, é a decisão de ter uma vida de conexão contigo através da oração. Pai, vimos diversos passos que podemos aqui tomar. Mas eu oro e suplico, bom Deus, que esses passos possam ser secundários a uma decisão, a decisão de se aproximar de Ti, cada um de nós. Aqueles que aqui estão e aquele que está nesse momento, esse teu filho e tua filha que está assistindo. Que quem sabe não faz nem ideia por que está assistindo, mas que nesse momento ele possa dizer a Ti, Senhor, me ensina a orar. Essa é a nossa súplica hoje, Pai. Ensina-nos a orar. E isso começa com a decisão de estar contigo, em Tua palavra, em Tua presença, Pai. Senhor, nos ensine a viver conectados contigo. Fala a nós, Pai, e que possamos assim viver segundo Teu sonho, Teu propósito e Teu plano na nossa vida. E tudo isso a Ti nós te suplicamos, não porque a gente merece, porque a gente sabe que não merece, mas por suplicarmos em nome dEle, em nome de Jesus, aquele que tem os méritos, aquele que deu sua vida para que nós pudéssemos nos aproximar de Ti. Sabemos que o Senhor nos ouve e o Senhor nos atende, sempre. Por isso, em nome dEle te suplico, Pai, em nome de Cristo, hoje e sempre. Amém, meu Deus.